bem? Hoje a gente vai falar sobre a lição 3, sobre porcentagem. Estamos lá na página 20. Ali na página 20, ele traz para vocês já um textinho para trazer a ideia de como a gente interpreta essa questão de porcentagem, né? Vamos acompanhar? O Brasil quase dobrou a população indígena em 12 anos, aponta o Censo 2022 Indígenas. Primeiros resultados. Divulgado pelo IBGE no dia 7 de agosto de 2023. O levantamento mostrou que dos 203.080.756 habitantes brasileiros, 0,83 corresponde à população indígena. Olha só aqui a nossa porcentagem aparecendo dentro de um texto, né? Dentro de um trecho ali de uma notícia. Aqui, quando a gente observa esse símbolo, né, essa notação percentual, a gente precisa saber o que ela representa. Logo na sequência, ele traz ali para vocês, né, como que eu posso representar essa ideia dentro de uma fração. Por quê? Porque a porcentagem, ela é uma anotação de uma fração, só que agora é algo que você pegou e dividiu em 100 partes. Por isso que é 0,83%. Já te remete a uma ideia que é algo que foi dividido em 100 partes. O único cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, nesse caso, que a gente tem menos que 1%, né? Na hora que você for transformar ele em porcentagem, ele primeiro escreveu esse 0,83 tirando ali da parte decimal. Então, no final, o que representava isso? Que a cada 10 mil habitantes, 83 era da população indígena. Então, a gente tem que saber interpretar o significado dessa porcentagem. Além disso, vocês nessa lição retomaram e revisaram várias estratégias para trabalhar com operações envolvendo a porcentagem. Vamos aproveitar agora, olhar para algumas questões do seu livro para treinar um pouquinho, certo? Vamos lá para a página 21, iniciando com a questão 2. Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Devido a essa situação, a orientação dos médicos infectologistas visava minimizar o contágio. Deveríamos higienizar bem as mãos e evitar o contato com outras pessoas. Todos passarão então a utilizar como prática de higiene o álcool em gel 70% nas mãos. Devido à alta procura, o produto começou a faltar nas farmácias e nos supermercados, e onde era encontrado, os preços estavam elevados. O frasco de 500 ml, que antes da pandemia custava R$15, no auge, em alguns lugares, era vendido por R$25,50. Com base nessas informações, a porcentagem de aumento no preço do álcool em gel foi de... Então, a gente percebe aqui uma situação onde, de fato, ali aconteceu, vocês vivenciaram isso ali também, teve um aumento e ele quer saber em quantos por cento. Tem várias estratégias que vocês podem fazer aqui. E agora, nesse exercício, eu quero revisar com vocês regra de 3, né? A regra de 3, ela funciona em diversas situações. Mas aqui também, uma forma mais rápida que você poderia utilizar é trabalhando com taxa percentual, né? Você poderia pegar esse valor já atualizado e dividir pelo valor inicial que você já ia encontrar em decimal, referente a quantos por cento, né, aumentou. Mas vamos pensar em porcentagem. Se o valor inicial, que era R$15, se ele estava antes de um aumento, ele era tudo que eu tinha, né? Então, ele corresponde a 100%. O nosso novo valor, R$25,50, X. Se eu aumento o valor, eu aumento a porcentagem, aqui é um caso de uma grandeza diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado, né? Então, com isso, a gente vai ter ali que 15x é igual a 25,50 vezes 100, certo? Então, vamos lá. 15x é igual a 25,50 vezes 100. Observa que esses dois zeros aqui, ó, para fazer um pouquinho mais rápido, ó, ele apenas eliminaria ali a parte da vírgula. E esse 15 que está multiplicando passa lá para o outro lado, dividindo. Então, o x seria 2.550 divididos por 15. Vamos fazer um rascunho aqui rapidamente dessa nossa continha. Aqui o 15 cabe apenas uma única vez, vai restar 10, desce o 5. Estratégias para você fazer um pouquinho mais rápido, ó. 15 vezes 10 é só você acrescentar um zero, 150. 15 vezes 5 seria a metade, né?
75. O 105 está entre 75 e entre o 150. Então, quando você for fazer uma tentativa aqui, você vai pensar num número maior que 5 e menor que 10. Outra estratégia também é ir aumentando aos poucos, né? 6 vezes você aumentaria mais 15, que aqui daria 90. 7 vezes, então, você sabe que vai dar 105. Vai descer esse zero, vai colocar um zero aqui também. O que significa, então, o nosso resultado dar 170%? Que o nosso aumento percentual foi em 70%. É o que ultrapassou de 100, certo? Vamos seguindo aqui, então. Vamos para mais uma questão. Agora, a questão número 4, ali na página 22. A população brasileira está envelhecendo. Por isso, é cada vez mais necessário entender o processo de envelhecimento para respeitar e valorizar os idosos. Analise o gráfico a seguir que ilustra essa trajetória. Vamos aproveitar essa questão também e relembrar algumas coisas importantes sobre gráfico. Todo gráfico você vai ver ali que ele tem que trazer para você a fonte. A fonte ela é importante, que te traz ali uma referência, te passa uma credibilidade para mostrar que esses dados foram retirados de algum lugar confiável. Ele vai trazer ali também para você um título. Esse título ele tem que ter relação com a informação, então às vezes a gente lê o título e já consegue saber exatamente sobre o que se trata, sem precisar de um complemento. E ele tem que trazer ali para você uma legenda, né? O que está trazendo nessas informações? Então aqui, ó, ele mostrou para você que em cima é o número de brasileiros e embaixo ele está comparando em porcentagem agora quantos desses brasileiros são idosos. E aqui no nosso eixo horizontal ele traz ali a projeção, né, como trouxe no enunciado, um processo de envelhecimento e eles estão analisando como possivelmente seria, né, porque a gente vê que ele está trazendo uma projeção para 2047 e 2060. Então, com base em estudos e pesquisas, eles estão prevendo como seria a população em relação ali à quantidade de idosos. Pergunta: comparando o percentual de idosos entre 2047 e 2060 e supondo que a trajetória de envelhecimento seja linear, nesse período, qual é o aumento aproximado em porcentagem do número de idosos em cada ano? O que ele está falando aqui pra gente? Se você observar o gráfico, a gente percebe que não está ali, né, sempre aumentando, porque diminuiu um pouquinho a questão da população, aumentou a porcentagem, mas ele pediu para a gente supor. Então a gente vai imaginar que o crescimento é linear. O que significa isso? É como se fosse um crescimento constante. À medida que vai passando o tempo, vai aumentando sempre da mesma maneira, né, ali, em questão ali de gradual, mas todo ano vai aumentando ali um pouquinho para que lá no final tenha aquele montante. Então a gente vai supor que o crescimento tanto do número de brasileiros quanto de idosos seja linear, mesmo que no gráfico a gente perceba uma pequena diferença. Então por conta desta palavrinha aqui, você vai observar o gráfico de uma maneira um pouquinho diferente. Aí o que a gente consegue perceber? Em 2047, a gente tinha ali que 20,5% da população era de idosos. Agora, em 2060, passaria a ser 25,5%. Olhando aqui, você percebe que houve um aumento de 5%. Aí você vai correndo e vai marcar essa alternativa? Não. Por quê? Ele te pediu em cada ano. Quando eu olho para o gráfico, isso não é em um único ano, porque a gente está saindo de 2047 indo até 2060. Então, esse 5% não foi em um único ano, foi nesse intervalo de anos. Vai fazer ali a diferença e aí você vai descobrir, então, que, na verdade, esses 5% correspondem a 13 anos. Então, para você descobrir quanto aumentou ano a ano, você teria, então, que pegar esses 5% e dividir pelos 13 anos. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 5% divididos por 13 anos. Inicialmente não tem como fazer a divisão, coloca o zero, põe a vírgula, acrescenta um zero aqui ao lado do 5, e aí você vai ver que não dá 4 vezes, né? Dá apenas 3. Só por aqui, antes de finalizar a divisão, eu já consigo imaginar, então, que a alternativa correta é a letra A. Beleza? Depois vocês testam ali o finalzinho do cálculo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.